Vamos para a próxima faculdade humana? Vamos? Depois a gente vai retomando, né? Evoluindo, retomando, para tudo ficar bem consolidado dentro da gente. Então a gente tem os 5 sentidos externos. Os 5 sentidos externos, eles comunicam a gente o mundo no qual a gente está. E essa comunicação, ela é incorporada, ela entra na gente, por assim dizer, pelo senso comum. Atenção. O senso comum, ele não tem um princípio... Atenção, ele não tem um princípio separativo. Ou seja, ele informa pra gente como se fosse uma grande maçaroca já, né? Ele informa pra gente o mundo sem as distinções, sem as divisões, sem as unidades, etc. E aí, o próximo... Vamos lá. A próxima faculdade humana que opera na gente é uma faculdade chamada estimativa. Beleza? É a segunda faculdade humana. A gente pode usar também o nome... Nesses textos clássicos, esses nomes eles mudam. Às vezes chamam-se de um jeito, às vezes chamam-se de outro, etc. Então, a estimativa, eventualmente, ela também é chamada de razão. Ou ratio, tá? Ratio se escreve com T. Ratio. Beleza? Eu vou usar aqui no nosso curso a nômina ou estimativa. A gente vai chamar de estimativa essa segunda faculdade humana. Beleza? Vocês já vão logo ver a que se propõe a estimativa. Então, façam um exercício. Façam o seguinte exercício. Quem está nas fileiras de trás, o pessoal da primeira fileira vai ter que fazer outra coisa. Mas quem está na fileira de trás, olha para a nuca de quem está na tua frente. Escolhe alguém que está na tua frente, olha para a nuca da pessoa ou para a cabeça da pessoa. Beleza, né? Olha aí. Olha, beleza. Tá bom. Olhou, né? Tem algo... Olha pra mim, quem tá na frente. Então olha pra mim, vai, pronto. Tá? Uma pergunta pra vocês. Entra aqui comigo. Entra comigo nessa história, que isso aqui é importante. Olha pra mim. Faz a experiência. Tá olhando, né? Olha pra minha cara. Vocês não têm... Eu não tô perguntando, eu tô afirmando, porque senão seria muito esquisito. Vocês não têm dúvida de que eu, Ítalo Marcilli, olha aqui, eu me destaco, né, do fundo daquele painel, né? Não é? Agora, vamos embora. Vocês estão recebendo, atenção, o olho de vocês, ele está pegando informação luminosa, não é isso? Como é que vocês conseguem distinguir... Atenção, não estou nem falando de profundidade, não. Eu estou falando como é que vocês conseguem distinguir unidade. Como é que vocês sabem que eu, Ítalo Marcilli, eu tenho uma unidade distinta da unidade daquele painel ali atrás? A pergunta é, como é que essa informação luminosa que está chegando em vocês separa? Como é que vocês separam essa informação luminosa em unidades destacadas na realidade? Aprofunda no pensamento. Você falou movimento, né? Beleza. Esse copo tá movendo ou tá parado? Pois é, né? Pois é. Então, vamos embora. Então já estamos falando de outras coisas aqui. Mas atenção, vamos lá. Se a gente estivesse falando só de informação luminosa, que foi como começou a nossa história, no senso comum, a gente percebe que a gente tem uma dificuldade de conseguir separar as coisas. Estão visualizando o que eu estou falando? Não. Por que não vem tudo numa massa única, informando pra gente uma grande única coisa? Não estou nem falando de borrão, não. Não precisa de borrão nenhum, não. Eu não me confundo. Você não se confunde. Quer dizer, quando eu toco nessa... Aqui, tá vendo? Beleza, eu sei que esse painel aqui, esse flip chart, ele tem uma unidade separada daquela parede que está ali atrás dele. E assim por diante, né? Se eu ponho, sei lá, essa chave aqui na frente, vocês sabem que essa chave tem uma unidade, né? Pior, olha essa coisa maluca. Preste atenção no que eu vou falar agora. Esse flip chart aqui, vocês não estão vendo a parte de trás dele, estão? Mas vocês sabem que tem uma parte de trás, não sabem? Vocês não estão vendo a parte de trás da minha cara. Mas vocês sabem que eu tenho uma parte... Tem a nuca, não tem? Isso é curioso, para dizer o mínimo, né? Para pensar, entra no princípio cognitivo, no princípio gnoseológico. Tenta imaginar o princípio do conhecimento.
A gente está aqui falando sobre isso. A gente está, nesse momento, falando sobre o conhecimento das coisas. Um conhecimento muito superficial. A gente só está falando do conhecimento que é quase que uma constatação da existência das coisas, não é isso? Isso se dá, atenção, isso que a Júnia falou muito bem, esse cálculo, presta atenção que existe um cálculo. Quem faz isso é a estimativa, que é a segunda faculdade. Você tem o senso comum, que te informa, ela dá informações sensíveis acerca do mundo, ou seja, luminosidade, textura, sabor, né? Som e o cacete, né? Essas informações, elas entram em você e elas já são automaticamente elas são tratadas. A primeira coisa que acontece com a gente é a separação das unidades. Quem faz essa primeira separação é o que a gente chama de estimativa. Tá? A estimativa, ela separa as unidades. Beleza? Vamos visualizar, depois a gente vai aprofundar. Vamos visualizar primeiro. Então, imagina um gato em cima de um muro, pulando em outro muro. Tem 2 muros, um gato ali, ele vai pular de um muro para o outro, tá? Você percebe que para ele fazer essa operação, ele precisa calcular. Ele está calculando a distância, ele vai fazer um cálculo trigonométrico quase, o gato, não tá? Né? É isso que ele está fazendo, no fundo. Assim, é meio intuitivo, mas é o que ele está fazendo. Ele está calculando a distância e pum, pula. Então ele está distinguindo que existe uma unidade, existe uma distância, e ele está operando uma relação, ele está operando uma interação na relação entre as coisas. Perceba que a gente faz isso o tempo todo no mundo. Pegar uma caneta e escrever é isso. Eu estou sendo informado, né, pela luz que bate no meu olho, né, me traz uma informação sensível acerca da caneta. Perfeito? Depois eu faço um cálculo que distingue a distância entre a minha mão e a caneta e a separação da caneta em relação ao papel na qual ela está apoiada, no teu caso, né? Daí você vai lá e aprende a caneta. Esses cálculos bem superficiais, bem simples, que a gente está só investigando esses agora, esses cálculos de orientação no mundo, quem faz é uma faculdade humana chamada estimativa. A estimativa, ela é a responsável por esses cálculos no mundo, que nos orientam. Beleza? Quando eu tô falando de cálculo, galera, eu não tô falando de cálculo matemático, dá para entender, né? Beleza? Isso é a estimativa. A estimativa, ela se direciona tanto a objetos, a apreensão visual dos objetos, como a apreensão auditiva também. Olha que coisa estranha. Presta atenção aqui. Vocês estão ouvindo... Não é isso? A gente está ouvindo várias coisas agora nesse momento. A gente está ouvindo o ruído do ambiente. Tem um ar-condicionado. Presta atenção. Né? A gente está ouvindo a caneta das pessoas batendo na folha e escrevendo. Ouviram ou não? Um ranger outro das cadeiras. E a minha voz. Como diabos a gente consegue circunscrever? Vê que a gente está fazendo a mesma coisa com os sons. A gente está circunscrevendo as informações auditivas em unidades separadas. Né? Não é o mesmo som entre... Veja bem, a informação auditiva é a mesma. Você só tem tem 2, né, no caso. Vamos lá. Você tem 2 ouvidos. Tem um ouvido, vamos chamar assim. O som do mundo, ele está batendo todo ao mesmo tempo no teu ouvido. E essa informação está subindo pelo senso comum. Ele está entrando em você pelo senso comum. E algo em você circunscreve, limita, determina as unidades sonoras que chegam em você. Mais do que unidades, aqui o termo correto seriam as identidades sonoras que chegam em você. Tá? Então existe um emissor, que é o Ítalo, que vocês estão vendo por acaso, então ajuda também, que vocês estão vendo que sou eu falando. Mas isso não significa nada, porque se alguém lá de trás falar alguma coisa que vocês não estão vendo quem é o emissor do som, vocês também vão distinguir que é uma outra identidade sonora. Né? Beleza? Vamos... Navarro, você me faz um favor pra mim?
Quando eu estalar o dedo, fala Vasco, alto. Pode ser? Pode ser? Flamengo. Vai. Flamengo. A gente não consegue distinguir duas unidades, não consegue? Deu pra distinguir, não? Mais alto de novo, por favor. Flamengo. Flamengo. Dá pra distinguir duas unidades, não dá? Você vê, mesmo o som que se a gente joga a gente lança um primeiro olhar desatento, é como se ele fosse mais imaterial, alguma coisa do tipo, né? Presta atenção, pessoal, é tudo meio imaterial no fundo, né? Quer dizer, a gente tá falando de impressões, a gente tá sendo impressionado, os sentidos estão jogando para dentro da gente e a estimativa está circunscrevendo, né? Perceba que o som, ele tem uma característica, ele é mais fluido, ele tem uma característica mais fluida, né? Se muita gente começa a falar ao mesmo tempo, vai embaralhar tudo, não vai? Para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas. Para algumas pessoas treinadas, olha que coisa curiosa, elas conseguem distinguir várias unidades sonoras, ainda que simultâneas. Se a gente colocasse uma orquestra qualquer agora aqui, né? Alguém que não está acostumado a ouvir música clássica, música erudita, pode ter a impressão de estar ouvindo um som único, não é? Uma pessoa treinada, ela vai distinguir os naipes. Um naipe de corda, os naipes de metais, não vai? O naipe de sopro, não vai? Alguém aqui tem treino em música? Alguém aqui é músico na sala? É possível distinguir, não é? O que eu quero mostrar com isso? A estimativa humana, ela é treinável, em primeiro lugar. Beleza? Eu não quero mostrar que ela é treinável, estou dizendo, ela é treinável. Mas eu quero mostrar o seguinte. A estimativa humana, ela tem um limite também. Dependendo da quantidade de informação que chega. O que eu quero dizer com isso? Não é porque tem alguém falando com você, ou você está falando com alguém, atenção, que essa pessoa distinguiu a unidade da coisa falada. Mais uma vez, vamos falar de psicologia e psiquiatria infantil, né? A criança, ela está começando a treinar a estimativa. A estimativa não nasce pronta para o ser humano. Ela vai sendo adquirida com o tempo, não é isso? Então, atenção, os comandos verbais que são dados a crianças, muitas das vezes eles não são separados. A estimativa não consegue separar ainda o comando verbal. Então, às vezes é isso mesmo. Vamos lá. Tem televisão ligada, tem gente falando no restaurante e você fala para a criança alguma coisa. Não dê por certo que a criança conseguiu distinguir a unidade daquilo. Entendeu? Quantas vezes eu vou ter que falar a mesma coisa? Falar, depende. O primeiro processo da estimativa é distinguir as unidades. O conteúdo da unidade é um outro problema. Então veja como é que uma criança de 2 anos, ela está começando a lidar com uma estimativa nascente, uma estimativa que está amadurecendo. E ainda se soma um segundo problema, que ela conseguir entender o conteúdo da unidade dada a ela, né? Então, imagina só a cena. Uma criança num restaurante de 2 anos. Você dá um comando verbal para ela. Larga este copo. Você não pode dar por certo de que ela conseguiu sequer circunscrever a unidade desse teu comando, sem identificar com todos os outros sons que estão entrando do ambiente. A criança não é um mini adulto, galera. A criança não é um mini adulto. Ela funciona de um outro jeito. Ela está amadurecendo. Ela está em processo de amadurecimento das faculdades mais básicas do ser humano. O senso comum é uma faculdade passiva. Tá? O senso comum está dado, desde que a gente nasce. A estimativa, que é a segunda, essa amadurece. Ela passa por um processo de amadurecimento, de aprendizado. E a gente notou isso aqui agora. Falou, olha, a gente não conseguiu distinguir 4 vozes. Mas você consegue imaginar que se você treinasse, entrasse numa escola de música, estivesse ali imerso, estivesse entendendo o canto lírico, você ia pegar e falar, cara, tem 4 vozes aqui, pum, 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 pum. Né? Dá pra imaginar que dá pra treinar a estimativa, né?
Então, olha só, isso é importante. Quando a gente atende criança, atende pais de crianças, sobretudo, né? Às vezes os pais têm queixas, ou a gente tá olhando para... Fala, calma, às vezes a criança tá só amadurecendo. Por isso, muitas das vezes, os comandos verbais para crianças, eles têm que ser claros. Eles têm que chamar a atenção da criança. Entendeu ou não? Chamar a atenção não é brigar, né? Quer dizer, tomar a atenção da criança para dar o comando. Barulho do restaurante, garçom chegando, teu irmão pedindo Guaraná Zero ali na mesa, não sei o quê. E aí você fala pra criança, larga esse copo, olhando pra lá. Você não tá olhando pra ela, fala, larga esse copo, põe esse copo na mesa. Põe esse copo na mesa. Dá pra imaginar que ela não distinguiu sequer a unidade do teu comando. Muito menos muito menos a valência semântica desse comando. Dá pra entender isso, não dá? Beleza? E não só com audição. A gente consegue imaginar também com o olfato. O olfato no ser humano médio, ele é muito mal treinado, né? A gente distingue muito pouca coisa com o cheiro. Muito pouca coisa. Essa é uma característica da estimativa que a gente vai ver depois. Ou seja, a gente erra, a gente calcula errado. É possível calcular errado. Isso tudo importa muito pra gente ter a visão do desenvolvimento humano. É por isso que é importante a gente entender qual que é o papel da estimativa. Em muitas patologias, inclusive. Né? É claro que uma pessoa que não tem, isso a gente consegue intuir, uma pessoa que não percebe que a estimativa é um valor, que ela não tem um treino da estimativa, ela vai calcular errado as coisas no mundo. Ela vai calcular errado. Quando eu falo calcular errado, significa mesmo, né? O cálculo das interações humanas, inclusive. Você está me falando algo. A primeira função da estimativa é distinguir a unidade, não é isso? Você é uma unidade. Você é uma unidade, isso eu distingo. E depois, a segunda função da estimativa é distinguir a proporção interna às unidades. O que a gente chama de categorias. A estimativa é o que informa pra gente a relação entre o grande e o pequeno, entre o antes e entre o anterior e o posterior. Entre o inverso e o avesso, né? Entre o inverso e o verso. E assim por diante. Beleza? Então, tem um sketch do Porta dos Fundos que eu acho muito bom, muito ilustrativo para isso. Né? Não dá para passar aí, até porque eu não lembro o nome da sketch, agora eu esqueci. Mas é um sujeito que tá reclamando, é um ambiente... Não sei se vocês já viram esse sketch. É um sujeito que chega, o Gregório do Vivier também, que reclamando que a mulher dele terminou com ele e tal, porque a mulher dele, fala de um jeito, falou com ele de um jeito, não sei o quê. E aí depois o amigo dele pergunta, mas cara, por que você tá assim? E ele reage mal. Ele também acha que o amigo tá falando com ele mal, igual a mulher tava falando com ele. Quando a gente vê, fala, cara, a mulher não tá falando nada demais. Provavelmente não tem nada daquilo. É tudo a cabeça dele. Ele tá calculando mal. Tá calculando mal a intensidade da fala. A mulher não tá brigando com ele, tá falando normal. Sabe aquela coisa, por que você tá gritando? Eu não tô gritando. Né? Por que você tá falando assim comigo? Eu não tô falando de jeito nenhum contigo, assim. Não tem nada, não tá acontecendo nada, né? Mas a estimativa, assim como eu confundir vômito com tutti-frutti, a gente pode no dia a dia confundir a própria proporção da unidade verbal que está chegando na gente, ou da unidade visual que está chegando na gente, da unidade gustativa que está chegando pra gente. Fala. Porra, aí sim, vai lá. Se isso é uma coisa importante nos transtornos de personalidade, esse cálculo errado da estimativa. A minha visão, eu estudei transtorno de personalidade com algum interesse, né? Na verdade, na psiquiatria o que me interessa é transtorno de personalidade, o resto não tem muito interesse, não. A minha impressão é que os transtornos de personalidade, a origem dos transtornos de personalidade do ponto de vista antropológico está na estimativa. Na estimativa. Em geral, um cálculo errado. Do próprio tamanho em relação ao tamanho do mundo, né? Então, os transtornos histriônicos, né? Do tamanho do mundo em si, ou seja, de uma desorientação profunda e um medo posterior, uma desorientação... Uma coisa é, vamos lá, exemplo, uma coisa é ver um gato, outra coisa é ver uma onça. Mas gato e onça é a mesma coisa, só a única coisa que muda é o tamanho, né?
Então, realmente, faz sentido. Pô, uma onça entra aqui na... Fudeu. Medo do caralho. Um gatinho entra ali. Agora, se eu não consigo circular direito, se eu acho que o gato é onça, eu vou viver com medo. Ou se eu acho que a onça é gato, eu vou viver em situação de risco. Não é isso? Os transtornos de personalidade, uma boa parte deles tem origem... o fundamento tá numa estimativa que, em geral, calcula errado.